Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre a abordar algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está fazendo essa peregrinação conosco. Hoje, o argumento a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, desde quando eu assumi o programa Eclésia, nós abordamos um aspecto de Cristo, algo de Cristo, uma virtude de Cristo, uma atitude de Cristo, uma postura de Cristo, uma qualidade da personalidade de Cristo. Hoje, o tema, o perdão de Cristo. Cristo que nos perdoa, ou Cristo que não nos perdoa. Como assim? Deus não perdoa sempre? Sempre. Mas existe uma única situação em que ele não dá o perdão, de jeito nenhum. O único pecado que não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra. Mas pode-se dizer que o Deus que perdoa sempre, o Deus ao qual nós nos dirigimos, o Pai, no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas. Não é um Deus que perdoa sempre? É um Deus que perdoa sempre. Mas se é um Deus que perdoa sempre, por que há uma situação, uma única situação, em que esse mesmo Deus diz, se isso acontecer, não há perdão nem nesta vida, nem na outra? Eu acredito que o argumento vai interessar a você. O perdão de Cristo. Primeiro vamos definir o que é perdoar. E depois nós vamos ver, primeiro, Jesus perdoando. Depois, o ensinamento de Jesus nas parábolas sobre o perdão, que são várias, por favor. E depois nós vamos abordar as razões para perdoar. E quando Deus não perdoa. Deus só não perdoa um único pecado, uma única situação. Perdoar é a disposição do coração de não sentir algo contra alguém que lhe magoou, que lhe ofendeu, senão misericórdia. Perdão é apenas isto. Portanto, fulano perdoou, isto é, no seu coração. Não existe outro sentimento contra quem lhe ofendeu, quanto a quem lhe ofendeu, senão compaixão, misericórdia. Ele não nutre outro sentimento por aquela pessoa. Não tem mais raiva, não tem ódio, não tem desejo de vingança. Ou seja, perdoou. Doou-se por inteiro no ápice da grandeza do seu coração misericordioso. Manifestou misericórdia. Cuidado para não confundir perdão com reconciliação. Porque perdão não significa dizer reconciliação. Seria o ideal que a pessoa que você perdoou se reconciliasse com você. Mas se ela ainda está no pecado, você deve dar o perdão, mas ainda não está obrigado a se reconciliar com ela, porque a reconciliação depende dos dois. Reconciliação é fazer as pazes. E quando as duas partes querem, isso é possível. Mas quando uma não quer e ainda se encontra no pecado, a outra não pode se reconciliar com ela, porque não pode aceitar o pecado que a outra ainda está a praticar. Bem, feita essa distinção entre perdão e reconciliação, perdão, ato unilateral, só depende de você, e isso independe do arrependimento da pessoa que lhe ofendeu, esteja ela perto ou distante de você, esteja ela viva ou já tenha falecido. O perdão é uma exigência para recitarmos o Pai Nosso, uma exigência para recebermos o perdão de Deus. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Portanto, cuidado a esse pedido do Pai Nosso, que é o pano de fundo do tema que estamos a abordar. E já vamos entrar direto na primeira manifestação de perdão da parte de Jesus para uma pessoa que é apresentada a ele paralítica, estendida numa padiola, com a palavra São Mateus, capítulo 9.
Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade, e eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Teus pecados te são perdoados. É a primeira vez no Evangelho segundo Mateus que Jesus perdoa alguém. Ele era paralítico, sofria das chagas do corpo, mas ele sofria também das chagas da alma. Era paralítico, mas coitadinho não era não, porque tinha pecados. E Jesus perdoou os seus pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Só quem perdoa é Deus. Aqui, Jesus, perdoando os pecados, está demonstrando: ele é Deus. Mas vejam como termina o Evangelho. E a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Esse poder de perdoar os pecados, Jesus concedeu a você, a mim, a todos nós, com o sacramento do batismo. E esse poder nós testemunhamos cada vez que recitamos o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Pronto. Esse poder de perdoar, Jesus deu para cada um de nós. Nós, os que, lavados pelo seu sangue e adotados como filhos pelo Pai, nos dirigimos ao Pai, assim como nós perdoamos. Agora vamos à segunda vez que nosso Senhor Jesus Cristo perdoa os pecados. E esta coitada ia ser apedrejada. Ela foi flagrada em adultério e muitas pessoas estavam com pedras nas mãos. Queriam apedrejá-la. Jesus interveio. Jesus se colocou entre ela e os outros, não permitiu que eles a lapidassem. Atire a primeira pedra quem não tiver cometido o pecado. E todos, a começar dos mais velhos, foram embora. Um por um. João, capítulo 8, de 10 a 11, o finalzinho do relato. Jesus dialogando com a coitada, os dois estão sozinhos. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Aqui a frase de Jesus, que tem dois momentos, exige de nós uma distinção. Jesus perdoa, não o pecado. Como é que se pode perdoar o pecado? Perdoar o pecado equivaleria a dizer: o pecado deixou de ser pecado, portanto tem o meu perdão, continue a pecar. Isso não pode, isso não se admite. O perdão de Jesus é para a pessoa, não é para o ato pecaminoso da pessoa. Está claro? Eu não te condeno. Portanto, o perdão é para ela. É para ela. Eu não te condeno. O perdão não é para o pecado dela, porque Jesus disse: de agora em diante não tornes a pecar. Não se pode perdoar o pecado. Da mesma forma que não se pode condenar o pecador. Eu não te condeno. O que Jesus condena é o pecado dela, não a condena. E o que Jesus perdoa, aquela que Jesus perdoa, é ela e não o pecado dela. Distinção básica nestes tempos difíceis que estamos vivendo, em que se confunde, em que se mistura, que se atrapalha, que se identifica pecado com pecador. A coisa não é assim. Estamos a 2 minutos e 20 segundos do final desse primeiro bloco. E eu já antecipo para você o pecado que Jesus não vai perdoar de jeito nenhum, nem nesta vida, nem na outra. E isso, de forma alguma, limita
o poder infinito do perdão de Jesus. De forma alguma. Mateus capítulo 12, de 31 a 32. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. O único pecado que não vai ter perdão nem neste século, ou seja, nem nesta vida, nem na outra. Interessante. Jesus aqui está dizendo, implicitamente, que existe perdão na outra vida. Porque se não tivesse perdão na outra vida, Jesus não falaria, só falaria, não terá perdão neste século. Mas ele disse, nem neste século, nem no vindouro. Isso quer dizer que Deus perdoa tanto neste século como no vindouro. E Deus não perdoa quem já está no inferno, porque de lá não sai. Nem perdoa quem já está no céu, porque no céu não existe o que perdoar, todos já estão puros. Jesus aqui está falando implicitamente da purificação final, o purgatório, onde os vestígios de pecados são purificados, abrasados pelo amor de Deus. Estamos a 30 segundos do final desse bloco. Peço a você que esteja conosco no segundo bloco, quando retomaremos a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão nem nesta vida nem na outra. Quero dar uma dica muito importante para você, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Até logo mais! Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento o perdão de Cristo. O perdão de Cristo que é incondicional. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou sem aguardar a conversão daqueles algozes dele. Os algozes próximos, as personagens que queriam a morte de Jesus e tramaram a morte do Senhor, Judas Iscariotes, Herodes, Pôncio Pilatos, escribas e fariseus, doutores da lei, e a turba furiosa, corrompida, pedindo a Nosso Senhor para morrer. E cada um de nós, com o seu pecado, foi o causador também da morte de Nosso Senhor. Mas o seu perdão, incondicional. Portanto, é constante, Deus está sempre pronto a perdoar em Cristo. Mas vimos também, não só Jesus perdoando, Jesus perdoou o paralítico que lhe foi apresentado, deitado numa padiola, teus pecados são perdoados. Jesus perdoando a adúltera flagrada em adultério, enfim, e outras situações, outros momentos de Jesus perdoando as pessoas que se dirigem a ele. Aquela pecadora anônima que enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, ela quer tocar no corpo de Jesus, a hemorroíça, grande é a tua fé, ela fica curada e assim por diante. Vimos também o único pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora vamos explicar por que esse pecado não tem perdão. Vamos distinguir o perdão objetivo, que foi dado por Jesus incondicionalmente na cruz. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O perdão de Jesus foi dado. O perdão de Jesus foi oferecido. Portanto, objetivamente, ele se encontra nos lábios e no coração de Jesus no Calvário. Mas existe o perdão subjetivo, ou seja, o perdão que de fato traz a salvação para o pecador arrependido. E aqui está a palavrinha-chave para nós compreendermos a blasfêmia contra o Espírito Santo, o não arrependimento. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo significa a rejeição, o obstáculo, o rechaço, a recusa
livre, espontânea, voluntária, consciente do coração que está no pecado, em não aceitar que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração e o converta. Quem é o responsável pela conversão do coração do homem? Primeiro, o próprio homem. Mas sem mim nada podeis fazer. Atenção, atenção. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. E como é que Cristo age em nós para que nós possamos fazer aquilo que lhe agrada? Pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor senão no Espírito Santo. Está claro? O Espírito Santo é a pessoa enviada pelo Pai e pelo Filho. O Espírito que procede do Pai e do Filho, que realiza em nós a obra do Pai, que é a salvação dos homens em Cristo. Se não aceitamos o Espírito Santo, se não permitimos que ele realize a obra da conversão em nós, blasfemamos contra o Espírito. Ora, se você não aceita que o Espírito Santo leve você à conversão, se você se endurece, se você se obstina no pecado e não quer sair dele, como é que você pode ser perdoado? Se o Espírito Santo, que é o único que pode realizar essa obra em você, você não permite que ele haja, assim se blasfema contra o Espírito Santo. Logo, o perdão que já foi dado na cruz, que se aplica a qualquer um que arrependido, queira se arrepender e arrependido, seja renovado pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo. No caso daquele duro de coração, o Espírito Santo nada pode fazer. Aplica-se ao Espírito Santo aquilo que Jesus diz em Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. De certa forma, o Espírito Santo faz a mesma coisa em nós. Eu estou à sua porta, estou batendo, esperando que você abra, para que a força do meu Espírito converta você. Porque sem a graça de Jesus, que é a força do meu Espírito, que é a minha força, a força do Espírito Santo, você não pode fazer nada. Aí o coração do homem diz, não quero, não me converto, não aceito, continuo no pecado e assim por diante. Lógico, esse pecado não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra. Mas não porque Deus não queira perdoar, mas porque o pecador não quer se arrepender. Essa é a questão. Compreenderam? Portanto, quem é que está no inferno? Quem é que vai para o inferno? Aquele que no derradeiro instante da sua vida, consciente de ter cometido o pecado, estando em pecado, consciente do pecado, não quis se arrepender e continuou no pecado. Esse perdão não tem perdão, esse pecado, ou esses pecados, basta um único pecado mortal, mas 2 ou mais, enfim, não importa, basta um. Não se arrependeu? Ah, meu amigo, você não vai ter perdão, nem nesta vida, nem na outra. Blasfemou contra o Espírito, isto é, fechou-se a força de Deus, que é o Espírito Santo. Recebereis uma força que vem do alto e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e Galiléia e até aos confins da terra. Então você não vai ter perdão. Mas não porque Deus se recusa a perdoar, é porque você se recusa a abrir a porta do seu coração ao Espírito Santo. Essa é a questão. Esse é o pecado por antonomasia. Recusa, rechaço, rejeição, obstinação, fechamento, refração, recusa a ação de Deus na sua vida. Lógico que esse pecado não tem perdão nem nesta vida, nem na outra. Agora, vamos à parábola do devedor implacável. Essa parábola contém uma lição tremenda a respeito do perdão. Mateus 18, de 21 a 35. Pedro se aproximou de Jesus e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida.
Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo seu coração. Como é belo saber que Deus nos perdoa sempre. E como é grave saber que nós devemos perdoar sempre a quem nos ofendeu. Por uma razão simples. Porque fomos perdoados. É que devemos perdoar. Só existe um único motivo na Bíblia. Só existe um único motivo no Evangelho para nós perdoarmos a quem nos ofendeu. Ele está aqui nessa parábola. Não há para onde correr, não há outro argumento, não há outra razão, não há outro motivo para recebermos o perdão de Cristo, se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Servo, aqui está o único motivo, hein? Por favor. Com o devido respeito a você, cuja dor foi tremenda, cuja pancada que você recebeu foi tremenda, cujo prejuízo foi tremendo. Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Quem é o algoz nessa história? Sim, a pessoa que ofendeu você foi o algoz. Mas antes disso, por favor, você foi algoz de Jesus, com o seu pecado. Ah, mas eu não tenho pecado. Então conte o segundo, porque o primeiro você já disse, mentiroso. Quem diz que não tem pecado é um mentiroso, diz a primeira carta de São João. Portanto, o primeiro passo para você se libertar do veneno do ódio, da vingança, é se apresentar diante de Jesus como algoz, como culpado, como aquele que devia 10.000 talentos, uma fortuna incalculável, uma dívida impagável com o seu pecado, causa do sofrimento de Jesus. Está terminando esse segundo bloco. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu estou também no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @D. José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. No terceiro bloco, a gente ainda vai avançar e vamos ver uma mulher que vai ser perdoada por Jesus na casa de um fariseu chamado Simão. E Jesus vai dizer uma frase interessante: seus numerosos pecados lhe foram perdoados porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Como é que se entende essa frase de Jesus? No terceiro bloco. Não saia daí. Daqui a pouco a gente se encontra. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o perdão de Cristo. Um argumento que lhe interessa, porque é um argumento que Jesus colocou explicitamente num dos pedidos do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No primeiro bloco, nós falamos da blasfêmia. No segundo bloco, da blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão nem nesta vida nem na outra.
Vamos avançar. Mas antes eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, querido internauta, querido telespectador, este programa está no ar com toda essa estrutura montada aqui em Brasília, para que eu possa falar com vocês todas as semanas. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, eu lhe peço, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Agora nós vamos tratar da medida do perdão de Cristo. Respondam sinceramente. Podem chutar à vontade. O perdão de Cristo tem medidas? Tem limites? Eu vou responder de uma forma curiosa, mas profundamente bíblica. Não se assuste. O perdão de Cristo tem limites e não tem limites. Tem e não tem. Nele, objetivamente, não tem limites. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É a frase de Jesus na cruz. Portanto, um perdão ilimitado, um perdão incondicionado nele. Mas em nós, ele tem medidas. Isto é, ele se aplica à nossa vida a depender de nós. Querem uma prova? Lucas 6, de 36 a 38. Sente-se para não cair de costas. Aliás, eu recomendaria a você que assistindo aos meus programas, você tivesse sempre uma cadeira perto. Porque o susto pode ser grande, não por invenção minha, mas pela enérgica afirmação do Evangelho. Essa é uma delas. Prepare-se para a bomba, porque é agora. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Ui, 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 ai, ai, ai. Misericórdia, meu Jesus. Meu Jesus, misericórdia. Primeiro, olha o susto. Perdoai e sereis perdoados. Em língua portuguesa, eu gostava muito de língua portuguesa. Não falo bem, não, mas eu procuro não cometer barbaridades na língua portuguesa. Mas análise sintática eu gostava muito. E me recordo do tempo do ginásio ainda, quinta série ginasial, oração subordinada adverbial causal. Ou seja, a oração que está conexa com a oração principal e uma é causa da outra. Isto é, oração que causa a outra. Ou seja, perdoai e sereis perdoados. Qual é a causa de você ser perdoado? Você ter perdoado primeiro. Ou seja, a causa está em você. A razão está em você. A medida está em você. Se você não perdoou, Deus não vai perdoar você. Compreendeu aqui a medida? A medida Jesus colocou milimetricamente no Pai Nosso. Perdoai-nos, porque a causa do perdão que o Senhor vai nos dar é o fato de nós termos perdoado aqueles que nos ofenderam. Isso é muito grave. Ou seja, a medida do perdão que você quer receber para todos os seus pecados está na possibilidade de você perdoar ou não a quem ofendeu você. Isso quer dizer que se você colocou uma reserva, não, eu perdoo todo mundo, menos esse, não vai receber o perdão de Deus. E aconselho a não rezar o Pai Nosso, pelo amor de Deus. E eu perdoo todos os pecados que ele cometeu contra mim, menos esse pecado. Não vai receber o perdão. Porque Jesus não colocou nenhuma condição na cruz para perdoar todos os seus pecados. O cristianismo é muito grave. A cruz é algo muito sério. Por favor, a bomba de novo. Perdoai
e sereis perdoados. E mais na frente, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? A parábola que abordamos no bloco anterior. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Não é de toda a sua boca, não. Perdoo, perdoo, perdoo. Palavras, palavras, palavras. Se as palavras que você pronunciou, eu perdoo, de fato, traduzem um ato interior, isto é, de todo o seu coração, aí sim você vai receber o perdão de Deus. É muito grave o assunto do perdão de Cristo. Avancemos, por favor. Agora vamos à parábola. A parábola não, há um fato que aconteceu na vida de Jesus. Jesus aceitou jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Não é Simão Pedro. Simão Pedro não era fariseu, era pescador. Mas Jesus vai na casa de um fariseu chamado Simão. Lucas 7, de 36 a 50. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banharam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, o fariseu, atenção, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo ele com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta com as suas lágrimas regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, o beijo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. É interessante que a medida do perdão de Deus é a medida do amor nosso por Ele. E como é que um pecador demonstra muito amor a Jesus? Com muito arrependimento. Porque para quem está no pecado e o pecado ofendeu a Deus, qual é a demonstração de amor do pecador? Misericórdia, 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 misericórdia. O choro dessa coitada, dessa desgraçada, dessa infeliz. Ela demonstrou muito amor. Não disse uma única palavra. Chorando. Quantos pecados essa coitada, essa infeliz deve ter cometido até então. Atenção, por favor. Seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Ou seja, porque ela, na miséria dela, não tinha outra forma de dizer: meu Deus, tenha compaixão de mim, senão chorando. Ela podia ter pedido com os lábios, mas envergonhada foi aos pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, ungir os pés de Jesus, enxugar com os cabelos o perfume que ela derramou com as lágrimas os pés de Jesus. Seus pecados foram perdoados porque ela demonstrou muito amor. Mas, ao que pouco se perdoa, pouco ama. Sabe por quê? Como é que Deus vai perdoar uma pessoa que não reconhece que pecou e, portanto, reconhecendo arrependida, chora diante de Jesus? Como é que essa pessoa pode ser perdoada? Ela não pode ser perdoada porque ela demonstra pouco amor. E o pouco amor de quem não se arrepende, de quem cometeu pecados, é esse. Eu não estou arrependido. Portanto, eu cometi. Não é nem pecado, isso é besteira e tal. Então, o que é que eu vou me dirigir a Deus? Como é que eu vou me dirigir a Deus humilhado se eu não reconheço que isso daqui foi algo pecaminoso ou grave?
É óbvio que essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Está fechando o seu coração a Deus e por isso está condicionando na sua vida a medida do perdão de Deus. Então a frase é de uma inteligência infinita. Seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. A recíproca também é verdadeira. Você, com a dureza do seu coração, demonstra que ama pouco a Deus, porque perdeu a noção da gravidade do pecado e, portanto, do sofrimento, da dor que você causou a Deus. E, lógico, duro de coração. Você não será perdoado, não porque o Deus ofendido não queira perdoar, mas porque o seu coração só há espaço para isso. Eu estou certo. Não me arrependo do pecado que eu cometi. Se você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo, será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema para o nosso programa. Você pode enviar no meu Instagram, que é @DomJosé_Falcão_Oficial. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem. Terminamos mais um bloco. O último vai ser para responder as perguntas e o algoz já está ali com as perguntas engatilhadas. É o Caio. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o perdão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofendeu? São Pedro fez essa pergunta a Jesus 7 vezes. Jesus respondeu, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Traduzindo, perdoar sempre. Tarefa fácil? Para mim, não. Mas não é impossível. Com a graça de Deus, nós conseguimos. Já vimos no bloco anterior a única motivação para nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Vamos agora às perguntas. Temos 11 minutos para responder as perguntas que chegaram aqui às mãos do Caio. E ele já apresentou aqui, estão aparecendo agora. Não sabia delas, estou sabendo agora. Deus tenha piedade de mim, agora, na resposta a essas questões. Primeira questão. O Senhor citou o perdão de Cristo em algumas parábolas. Quando recebemos o sacramento do batismo ou da confissão, este perdão é em mesmo grau como o que Jesus concedeu nos evangelhos? Eu respondo com Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo é o mesmo, o perdão dele também é o mesmo. Aspergi-me, serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei, diz o Salmo 50. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, diz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Portanto, o mesmo grau, a mesma intensidade, o mesmo perdão, a mesma compaixão, a mesma misericórdia. Segunda pergunta, Caio. Vamos ver aqui o que o Caio está trazendo. Vamos lá. Em qual passagem bíblica podemos encontrar a possibilidade de pedir o perdão para os que já morreram? Tem sim. Se estás para trazer a oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Toma sem demora esse caminho para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco e o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. É essa passagem. Vejam, aqui é a questão de interpretação. Altar. O que significa altar aqui? Deixa a tua oferta diante do altar. Jesus não daria nenhuma instrução que fosse absurda. Amém? Logo, tudo aquilo que Jesus diz, todos os seus ensinamentos não são absurdos, são plausíveis.
Esse ensinamento de deixar a oferta e se reconciliar com o irmão, enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos peregrinando nesta terra, responda-me, você descobriu que o irmão que tem algo contra você está morando na Europa. Jesus disse, deixa a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Será que Jesus está dizendo que você tem que tomar um avião e ir à Europa? Ele está morando na Holanda. Você é obrigado a tomar? Nem dinheiro você tem. O cumprimento ao pé da letra desse conselho de Jesus é absurdo. Outro exemplo. Lembrei agora que aquela pessoa que já morreu, morreu com algo contra mim. E agora o meu coração está me acusando. Como é que eu vou cumprir esse preceito do Senhor que disse, se estás para trazer a oferta diante do altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Como é que eu posso me reconciliar com uma pessoa que tinha algo contra mim e acabou morrendo? A resposta é dada por Santo Agostinho. E recomendo você a entrar no canal da Rede Século XXI, no canal YouTube da Rede Século XXI, e procurar lá todos os meus vídeos sobre os evangelhos versículo por versículo. Lá uma das explicações é dada por Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, altar aqui, para que a interpretação nesse caso não seja absurda, é o altar do seu coração, o altar da fé. Faça a sua oração, Senhor. Eu quero me reconciliar com essa pessoa que já morreu. Se ela estivesse aqui, fosse possível ir ao encontro dela, eu iria pedir perdão a ela. Mas como ela não está, eu deixo no altar do meu coração a oferta. E me digo, Senhor, tenha compaixão de mim, e por teu intermédio, Senhor, eu me reconcilio com essa pessoa. Pronto, você se reconciliou com ela. Altar aqui, neste caso, tem o significado do altar do seu coração, o coração que crê e que se humilha diante do Senhor pedindo compaixão e assim você se reconcilia com quem você já morreu. Portanto, mesmo sabendo que uma pessoa já morreu e ela morreu com algo contra você, é assim que você cumpre esse preceito de nosso Senhor. Ficou claro? Por favor. Evangelho versículo por versículo. Canal YouTube da Rede Século XXI. Procure lá dos centenas. Acho que vamos fazer o quê? Pedro, uns 5 mil, 10 mil programas para comentar os 4 evangelhos, versículo por versículo. Eu devo dizer a vocês que hoje, final de abril de 2024, já temos gravados metade do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. E vamos avançar, versículo por versículo com os padres da igreja. Acesse lá, por favor. Sempre com os padres da igreja. Próxima pergunta. Atribuir ao demônio as obras do Espírito Santo é um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo? É principalmente isso. Aliás, quando Jesus disse no Evangelho, segundo Mateus, todo pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida nem na outra, é no contexto em que os adversários de Jesus dizem, é em nome de Beelzebul que ele expulsa os demônios. Aí Jesus entra com o ensinamento a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nesse caso, atribuir ao demônio as obras do Espírito Santo, isso significa satanizar o divino. Mas também tem um reverso da medalha, divinizar o satânico. As duas coisas caminham juntas e são modalidades de blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus está expulsando os demônios, isso só pode ser obra de Deus, mas eles dizem, é em nome de Beelzebul. Isso é dureza de coração. Isso é uma manifestação da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem nesta vida nem na outra. Portanto, a resposta é sim, é um tipo de blasfêmia contra o Espírito. Muito inteligente essa pergunta. Aliás, 2 modalidades de blasfêmia contra o Espírito Santo. Satanizar o divino e divinizar o satânico. Quarta pergunta.
existe algum pecado que o presbítero não pode perdoar, somente bispos ou papa? Sim. Tem determinados delitos que também são pecados, que cometidos são punidos com uma punição automática, chamados de delitos punidos com censura late sententia, excomunhão late sententia, suspensão late sententia, interditos late sententia. Então, são alguns delitos que são punidos automaticamente. Isto é, na hora em que a pessoa está cometendo o delito, ela já é punida pela igreja. Uma punição automática, independente, sem precisar de um processo penal. Alguns delitos, a remissão desses delitos, ela é reservada ao Papa. São delitos punidos com a excomunhão late sententia, reservada à sé apostólica. Vejamos, consagração de um bispo sem o mandato pontifício, atentado contra a vida do Papa, profanação das espécies sagradas, a pessoa entra, abre o sacrário, pisa o Santíssimo Sacramento, cospe, enfim, sabendo que é o Santíssimo Sacramento. Dentre outros delitos, sim, existem delitos cuja remissão da pena pode ser reservada pelo bispo na sua diocese, mas tem delitos cuja remissão nem o bispo pode realizar, somente o Santo Padre. A resposta é sim. Como são vários os delitos, eu não vou entrar aqui em detalhes, é a minha área, direito canônico, modéstia à parte, conheço um pouco dessa área, não posso citar todos, porque só tenho 1 minuto e 50 segundos para terminarmos o programa. Quinta e última pergunta. É possível blasfemar contra o Espírito Santo pela falta de conhecimento, ou seja, sem a intenção? E nesse caso, existe a possibilidade de perdão? Sempre existe a possibilidade de perdão se a pessoa se arrepender. Obviamente que falta de conhecimento, aqui nós entramos na distinção entre pecado material e pecado formal. Pecado material é a matéria da blasfêmia, é a forma, que significa a intenção do sujeito. Se você pronunciou, por exemplo, um palavrão contra o Espírito Santo, a pergunta é saber se você tinha a intenção ou não. Eu me pergunto, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo sabe aquilo que ela está dizendo? Vamos analisar o grau de consciência, de lucidez da pessoa no momento em que ele disse aquilo. E também o conhecimento que ela tinha a respeito do pecado. Isso pode atenuar a gravidade do pecado materialmente. Uma blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado, um palavrão, etc., é passível de perdão desde que a pessoa sinceramente se arrependa. Mas eu recordo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a dureza de coração. Enquanto ela está dura, não pode ser perdoada. Mas no momento em que ela disser como filho pródigo, vou levantar-me, vou à casa do meu pai, pequei contra o céu e contra ti, aqui não temos mais um coração duro, já temos um coração em vias de arrependimento, caminhando para a casa do Pai. Terminamos mais um programa. Desejo a você uma semana abençoada, que Deus proteja a sua vida, acumule de graças você e as pessoas que você ama. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Deus seja louvado pela sua vida, pela nossa, por todos os benefícios recebidos. Um grande abraço.